A gente segue com a nossa conversa aqui no estúdio. Estamos hoje com a idealizadora e articuladora da Frente Nacional de Mulheres do Funk, a Renata Prado, e o coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Douglas Belchior. Queria conversar com a Renata especificamente sobre a questão da mulher no funk. A gente sabe que existe a objetificação do corpo da mulher e no funk parece que isso é mais pronunciado. A mulher, ela se empodera mais e por conta disso ela recebe críticas e ela é atacada por conta disso tudo. Como vocês trabalham isso? Como tem feito essa discussão? Como vocês têm feito essa discussão dentro do movimento de mulheres do funk? Então, dentro da Frente Nacional de Mulheres do Funk, a gente tem alguns projetos. E um desses projetos é a Academia do Funk, que é um projeto onde reúne mulheres de diversos grupos sociais para falar sobre corporeidade, dança e falar sobre todas essas questões das mulheres no funk. A gente vive numa sociedade machista, sexista, que não aceita que as mulheres tenham um comportamento muito semelhante com o dos homens. Né? A gente fala bastante de sexualidade, mas o homem ele já tem o costume de consumir a pornografia muitos anos. Né? A gente tem grandes revistas respeitadíssimas, né, nesse mercado de revista magazine, moda, enfim, que é para atender um público masculino com o objetivo de buscar esse desejo sexual, né? E aí, quando as mulheres tentam se aproximar minimamente de alguma pauta parecida quando o assunto é sexualidade, a gente é reprimida, começam a rotular a gente com nomes negativos e não é isso. A gente está falando de um lugar onde as mulheres elas sabem que têm o direito de ser exatamente aquilo que elas querem. Né? E a Frente Nacional de Mulheres do Funk promove essa discussão, promove esse espaço e promove esse debate. Então, a Academia do Funk, que é um projeto paralelo à Frente Nacional de Mulheres do Funk, faz todas essas discussões do corpo, da liberdade do corpo da mulher, do feminismo dentro do movimento funk, como a Tati Quebra-Barraco, que é uma das mulheres pioneiras do movimento funk, sempre falou sobre sexualidade e na medida que ela sempre falou, ela também sempre foi muito atacada. Sim. Então, a gente está falando desse lugar, a gente está falando desse espaço de que as mulheres podem ser exatamente o que elas quiserem, a gente vai ocupar esse espaço com os nossos corpos e a gente vai reeducando a sociedade, mostrando que nós somos capazes de ocupar os nossos espaços com o nosso comportamento de uma forma extremamente respeitosa. Claro. Depois do que aconteceu lá em Paraisópolis, da morte dos 9 jovens, eu via muita gente comentando, assim, no comércio, falando assim, mas como o pai deixou a criança de 14 anos estar lá no baile funk? Imagino que para as mulheres isso deve ser ainda pior, para as meninas talvez isso deve ser ainda pior. Mas sempre existe uma maneira de você criminalizar a vítima, né? Então, e nesse caso aconteceu mesmo. Mas por quê? O que a mãe deixou... O que o jovem estava fazendo lá no baile? O que a mãe deixou ir lá sozinho no baile? E daí eu junto a questão que fez uma nossa telespectadora, aqui eu estava até discutindo, estava até colocando a questão aqui durante o intervalo, Ana Portela, ela falou assim, gostaria de saber se no caso de Paraisópolis o ECA não poderia também ser acionada. E eu estava conversando com o Douglas, queria que você respondesse. Bom, primeiro... sacramentar uma informação aqui que precisa ser parâmetro de todas as outras. A criminalização do funk ela é utilizada como justificativa para a ação violenta da polícia. Assim como, eu vou dar outro exemplo, grandes justificativas que levam a opinião pública a concordar com a barbárie. Primeiro criminaliza o funk a partir de, por exemplo, menosprezar a qualidade de letras, menosprezar o ritmo, como se fosse muito diferente do sertanejo universitário, ou muito pior ou muito melhor que qualquer outro ritmo. Então, primeiro se criminaliza a cultura e as práticas. Práticas, não quaisquer práticas, porque essa prática reúne jovens negros em territórios periféricos. Há segmentos da música que podem ser questionados também na sua qualidade, qualquer um pode questionar, mas que reúne outro grupo social, reúne brancos em bairros nobres, reúne brancos em outros espaços, e a polícia não age da mesma maneira. Então, primeiro tem um convencimento pela criminalização do funk para que a polícia haja com violência. Nesse sentido, explica a sua primeira pergunta, mas o que ele estava fazendo ali, né, no funk? Se ele não estivesse no funk, que é um lugar depositário do mal,
ele não teria sofrido nenhum problema. Assim como fazem também em relação ao debate sobre drogas no Brasil. Então, a política de enfrentamento ao narcotráfico convence a sociedade de que aquilo é depositário do mal, aquela prática é depositária do mal absoluto. E logo eu vou concordar que aqueles jovens ligados ao tráfico, na esquina da minha casa, possam ser vítimas da ação policial violenta e estaria justificado. Eu vou esquecer que ele é um ser humano, que é uma pessoa, que tem uma família, que tem uma história, que tem uma negação de direitos lastro da vida toda. Isso por um lado. Por outro lado, há leis muitíssimo interessantes e importantes no Brasil. O ECA é uma delas, celebrada no mundo inteiro, premiada mundo afora, que o próprio Estado nunca levou ao cabo. A gente nunca teve a obediência integral ao que o ECA propõe. Eu venho de origem de movimento de criança e adolescente, olha, faz tempo, certo? E eu vou dizer aqui, a gente luta pela implementação do ECA, pelo respeito aos seus pressupostos, e não teve um único ano, desde que o ECA foi promulgado, que não houve campanhas públicas contra ele. Né? Então, é dessa sociedade que nós estamos falando. Sim. Eu queria que vocês respondessem essa mesma pergunta que eu fiz para o Darcy em relação a direitos humanos para humanos direitos, que a gente, principalmente no final do ano passado, no processo eleitoral, eu pelo menos ouvi muito falar sobre isso, sobre direitos humanos para humanos direitos, e aqui no Bom para Todos a gente tentou durante todo esse tempo desconstruir o que é isso. Como que vocês têm enfrentado essa luta e essa criminalização que existe em relação a movimentos sociais e com esse mote de direitos humanos é só para humanos direitos? Eu vou passar a bola para você. Mas eu quero falar do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma fundação que existe já há 13 anos, que se dedica exatamente a essa pauta, né? Promover, apoiar iniciativas populares, iniciativas de base, de prática de defesa de direitos humanos, como uma prática pedagógica da própria sociedade. Então, veja, estou com o Renato aqui, que é uma liderança no movimento funk nacional, uma liderança nacional do movimento, que já teve o projeto, né, da frente de mulheres no funk, apoiadas pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Por quê? A prática da cultura de funk, ela é uma prática de defesa de direitos humanos. Ela desconstrói estereótipos, preconceitos, em torno de vários temas. Vocês estão falando aqui do tema da mulher em relação à relação com o funk. Então essa é uma das ações que o Fundo Brasil se dedica a apoiar e que eu acho que o nosso trabalho cotidiano é exatamente esse, apoiando projetos, a gente fomenta a ação nas comunidades. Hoje o Fundo Brasil apoia por ano cerca de 50 projetos de promotores de defesa de direitos humanos que estão em bairros, em favelas, em comunidades, atuando e fomentando a ideia de que direitos humanos são todos os direitos para todas as pessoas. Sim. Como é para você isso, Renata? Bom, eu acredito que a organização ela é extremamente importante e a juventude na periferia ela está organizada, né? Depois da época da manifestação dos secundaristas, da época do fechamento da escola de 2016 em diante, teve um momento diferente da juventude dentro da política na periferia. E aí eu estou falando de uma política organizacional apartidária, de movimentos orgânicos que promovem ações políticas para buscar os seus espaços de cultura e lazer e até mesmo dentro das escolas. Né? Então, esse momento dos secundaristas foi importante para a formação política da juventude da periferia. E isso refletiu em um movimento totalmente novo, que eu acredito que é extremamente necessário quando o assunto é mobilização de juventude, né? Então, se faz necessário olhar para esses jovens que estão organizados na periferia e dar espaço para essa juventude buscar o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E aí a gente tem uma juventude na periferia totalmente combativa, organizada dentro das escolas a partir de grêmios estudantis, porque esse momento do secundarista promoveu essa formação política para os jovens e eles estão organizados de uma forma totalmente orgânica e independente nas escolas. Então se faz necessário olhar para esses grupos organizados de juventude e apoiá-los, né? Em busca de uma democracia que a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa nunca parar de lutar. Sim. Na semana retrasada que a gente recebeu alguns integrantes da Coalizão Negra por Direitos, muitos falaram sobre
esse movimento de base que acontece, que os partidos são muito criticados, os partidos de esquerda, os partidos progressistas são criticados por não ter feito esse trabalho de base, mas os movimentos sociais estão lá fazendo, o movimento negro está lá fazendo esse trabalho de base, que é importante se a gente quer mudar as estruturas de fato. É essa atuação que precisa ser feita. O Frigo falou uma coisa linda, o nosso professor Darcy Frigo, ele disse, agora há pouco, a política precisa ser não o lugar da corrupção, como querem nos convencer, mas é o lugar da participação, da atuação, da convivência, da promoção dos acordos para a sociabilidade. Isso é um fundamento e isso também é fundamento de direitos humanos. Nós não podemos nos convencer do discurso que nos afasta da política, porque é através dela que a gente também luta e promove direitos humanos, né? Claro. Acho que esse é um grande recado para esse dia 10 de dezembro, que é um dia que a gente para refletir sobre direitos humanos, que ele é construído cotidianamente, através das nossas ações políticas. E aí não é política partidária, né? Aí é todo aquele discurso que nós temos que desconstruir, também que convencer a sociedade de que tudo que é relacionado à política é a mesma coisa que partido, e partido é a mesma coisa que político, que é corrupto, e aquele círculo vicioso. Não, nós precisamos... A direita, os ricos fazem política o tempo todo. Sim. E não é à toa que eles dirigem esse país e são donos de tudo, porque eles fazem política. Nós temos que fazer também, né? Nas periferias, com a juventude, essa questão fica clara sobre política? Ou quando se fala política ainda existe aquilo, política não? Não, existe sim. A gente, historicamente, o Brasil ele foi educado para pensar que política e futebol não se discute, né? Então, é muito difícil, assim, trazer esse debate politizado. Até mesmo quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas têm uma versão, porque já faz ligações a partir do político, e nem é essa a proposta, né? A gente está falando de um lugar para tratar o próximo como humano, né? E o primeiro passo básico dos direitos humanos é isso, é você ter a sensibilidade de olhar para o próximo e entender que ele é humano e que ele precisa de um tratamento humanizado. E aí quando a gente faz essas pautas, quando a gente aborda essas pautas a partir de outros caminhos, tem um ruído dentro dessa discussão, né? Então, quando eu digo que o movimento de secundaristas colaborou, não significa que transformou 100% a periferia. Sim. Né? Então, é um processo. Sim. É um processo. A gente tem, sim, uma juventude extremamente pensante na periferia, autodidata, que estuda, trabalha e faz trabalhos incríveis. Mas, por outro lado, a gente também tem uma juventude que não teve acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que não teve acesso às informações de direitos humanos de uma forma positiva, né? Porque a gente sabe que existe uma mídia sensacionalista que copita a mente dessa juventude, e ela é real. Então, a todo momento, o movimento negro e o movimento social está nas bases tentando explicar isso para a juventude, né? E é um caminho um tanto difícil, mas não é impossível, a gente sempre vai estar lá fazendo o nosso papel, mas ainda assim existe uma juventude que não entende o que é política, e é onde se faz necessário manter esse diálogo de diversas formas, tanto pela Frente Nacional de Mulheres no Funk, como a Coalizão Negra por Direitos e tantas outras frentes que se propõem e ir até a periferia para falar sobre direitos humanos de uma forma primordial, respeitosa, e que entenda o lugar daquelas pessoas para promover um debate totalmente saudável e produtivo. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.